Olá, sou a Sandra Suguieda, sou médica veterinária do Patas com Você. O motivo da entrevista de hoje e o tema ele será sobre comportamento de filhotes. Uma das minhas mentoras neste universo de adestramento foi a Patrícia Poça. Como eu conheço o sério trabalho da Patrícia, eu a convidei para participar e trazer muitas informações e conhecimentos técnicos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com uma amiga queridíssima, de formação e de coração também. Obrigada. Estou muito grata pela sua presença aqui no nosso canal. E hoje eu vou falar um pouquinho da missão do Patas com Você, que é produzir conteúdos e disseminar conhecimento para ajudar você a cuidar bem do seu cão, tornar a vida dele o mais saudável e feliz, garantindo que ele permaneça ao seu lado por muito mais tempo. Este canal, ele busca trazer informações de maneira bem consistente. Os conteúdos, eles são baseados em uma extensa pesquisa, sempre embasada em conteúdos técnicos científicos, que é somado com a minha experiência de 20 anos atuando na medicina veterinária. Deixe um like se você gostou do tema e conte se está tendo problemas de comportamento de filhotes na sua casa. A Patrícia, ela se define como educadora há 22 anos, tutora de cães há 20 anos, adestradora comportamentalista há 12 anos, especialista em comportamento há 7 anos. É isso aí. Gostaria muito de agradecer a sua presença, Patrícia Poça, mas eu chamo ela de Pati Poça. Vamos deixar o Instagram dela, que é o @patspets, e o site é patriciapoça.com.br. Quando a gente traz um filhotinho para nossa casa, muitas dúvidas surgem, né? Porque é outra espécie, como criar, o que eu preciso fazer. E o filhotinho vai apresentar alguns comportamentos naturais de todos os filhotes e que são as dúvidas recorrentes dos tutores, né? O que fazer? Como fazer? Então, eu acho que, antes de mais nada, é importante a gente saber um pouco sobre o comportamento natural da espécie, né? Então, quando a gente compreende um comportamento, a gente pode lidar melhor com ele, ou qualquer coisa na nossa vida. Quando a gente entende melhor o que está acontecendo, a gente consegue lidar com a realidade de uma forma mais objetiva e assertiva, né? Muitas vezes. Então, antes de mais nada, é importante que o filhote possa passar o tempo necessário com a mãe e os irmãos, com a família biológica dele. Por quê? Porque é com a família biológica que esse filhote vai aprender regras de socialização, ele vai aprender o controle da mordida e ele vai aprender a qual espécie ele pertence. É claro que nem sempre é possível que isso aconteça, um filhote abandonado, às vezes a gente adota, né, com menos de 30 dias, porque é o que pode ser feito, mas é importante ter em mente que talvez esse filhote tenha comportamentos que sejam muito difíceis posteriormente para a gente reverter, né? Então, um filhote que não conviveu com a família e com os irmãos até 50 dias, pelo menos, o ideal são 60, né? Mas quando chega com 50 dias, já pode, né, trazer para casa, separar da mãe e dos irmãos biológicos. Mas se ele é retirado, né, se ele é afastado antes, por qualquer motivo que seja, ele não vai aprender determinados comportamentos que ele só aprenderia com a mãe e com os irmãos, né, que foram esses que eu citei. Então, é muito importante. Então, quando um tutor vem para mim e fala, meu filhotinho está mordendo muito, ele não para de me morder, a primeira coisa que eu pergunto é, com quanto tempo você adquiriu esse filhotinho, né? Com 35 dias. Então, todo aqueles outros 15 dias, que pra gente é nada, né? 15 dias, 2 semanas é nada, pro filhote é tudo. Aqueles 15 dias, até completar os 50, né? Vai fazer muita diferença para o filhote aprender a controlar a mordida, para ele aprender os sinais que o outro ser dá
isso machucou muito, para, chega, a mãe ensina, os irmãos ensinam. Então, sempre vai ser mais difícil para um tutor ensinar para um filhote contenção de mordidas se ele foi retirado, né, se ele foi afastado da família biológica antes dos 50 dias. Né? O ideal mesmo é com 60, assim, para a gente ter certeza que ele aprendeu o que precisava. Isso não quer dizer que ele não possa ter contato com os humanos, muito pelo contrário, né? Se ele vai viver numa família humana, se ele vai conviver numa sociedade humana, né? Um cão de família, um pet, é necessário que ele aprenda, que ele vá, a partir dos 50 dias também, se habituando com o ambiente onde ele vai, né, com os seres com que ele vai ter relação durante a vida. Então, isso é importante também. Eu vou fazer uma observação. Realmente, no começo da minha, né, vamos falar, 15 anos atrás, era bem frequente que os filhotinhos viessem realmente com 60 dias, né? Então, a pessoa pegava o filhotinho com 60 dias. E nesses últimos anos, eu tenho pego filhotes desmamados, né? Com menos de 40, com 30 dias. Então, a pessoa traz para mim com 45. Aí você pergunta, quanto tempo você tá com o cachorro? Já tem umas 3 semanas. Aí você fala, nossa, então quando que desmamou, né? Entre aspas, o desmamar, ele não é somente retirar o filhote da amamentação materna, esse convívio que a Patrícia acabou de explicar, né? É o convívio com os irmãozinhos, com a mãe. Então, às vezes, se a gente considerar a venda de filhotes, o comércio de filhotes, esse desmame, ele está acontecendo cada vez mais precoce. E isso vai gerar algum déficit de aprendizado, alguma consequência pode vir a acontecer, né, ao longo da vidinha dos cães. Então, realmente, o respeito a essa fase é primordial para que a gente possa ter um cãozinho mais equilibrado, um adulto equilibrado, né? Exatamente. E muitas vezes o tutor não sabe, né? Então, como é preciosa essa informação, né? Para o tutor de antemão saber, para as pessoas verem esse vídeo, né? Se instruírem, aprenderem que, não, peraí, o meu amigo vai comprar um cachorrinho, ou vai adquirir, vai adotar. Não, peraí, ó, eu ouvi falar que precisa, por causa, né? Existe uma fundamentação científica aí por trás, não é só, não, a gente está falando para o cachorrinho ficar mais tempo com, né, a família porque é mais legal. Não, é mais legal, claro, mas é importante para o desenvolvimento cognitivo dele, cognitivo, emocional e social. Né? Então, quando a gente fala de controle de mordida, eu estou falando de um controle físico, cognitivo, né? Quando ele entende que ele mordeu e machucou o outro, ele também tem um desenvolvimento social, porque ele vai aprender as regras e limites. Quando eu falo de um desenvolvimento emocional, estar com a mãe, né, receber a orientação da mãe biológica, porque a mãe biológica também dá bronca, ela vai ali né, se ela percebe que um cachorrinho está importunando o outro, ela não morde, não bate, né, isso não é permitido fazer com os cães, né? Agressividade jamais. Mas a mãe biológica, ela vai e faz um tipo de contenção que ensina para ele um limite, né? Então é super importante essa convivência, além do leite materno ter todos os nutrientes e como leite materno humano, como qualquer leite materno, né? Tem vários elementos ali que vão proteger o filhote para sua saúde, né? A natureza é perfeita, tem um motivo real, não é fictício, não é a gente está falando à toa, né? Tem 5 situações que eu acho que são muito primordiais para a educação de um filhote, né, quando ele chega em casa. Então, são elas: a educação sanitária, a questão das mordidas, aprender a ficar sozinho,
a socialização e os comandos. Então, essas são 5 linhas de frente que eu sempre trabalho, até por conta da demanda dos tutores, né? Quando eles entram em contato comigo para saber o que fazer, geralmente são os itens que eles trazem para mim como comportamentos que eles não sabem como lidar. Então, eu vou falar primeiro aqui, ó, da educação sanitária, tá? Que é fazer xixi e cocôzinho no lugar certo. Eu gosto de pensar na educação sanitária como 4 pontos para a gente resolver, a gente conseguir resolver a questão do xixi e do cocô quando o filhotinho chega em casa. Então, a gente ajuda a acertar, recompensa os acertos, evita que erre e nunca dá bronca para erro. São esses 4 pontos. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? Como eu vou auxiliar o acerto? Eu preciso saber, eu preciso conhecer fisiologicamente também o cachorrinho. Então, quando o cachorrinho é pequenininho, a bexiga dele é pequenininha, né? Condiz com o tamanho dele. Por isso, ele vai fazer muitos pequenos xixis durante o dia, vários. Então, ele enche a bexiga, fica cheia rápido, ele faz xixizinho, bebe água, faz xixizinho. Conforme ele vai crescendo, a frequência de xixis, ela vai diminuindo, mas a quantidade do xixi vai aumentando, porque a bexiga também cresce, então ela consegue conter mais, né? Controlar mais, ficar mais tempo ali o xixizinho. Outra coisa que é importante saber é que ele não consegue segurar. O esfíncter dele, né? Ele ainda não tá, a musculatura do esfíncter ainda não está desenvolvida, ele está aprendendo como um bebê humano. A gente pode fazer um paralelo. Então, eu vou ajudá-lo a acertar observando quando ele der um sinalzinho de que, opa, quero fazer xixi, eu pego esse filhotinho e levo até o banheiro. Eu ajudo a acertar. Né? Outra forma que eu posso ajudá-lo a acertar é sabendo mais ou menos os horários que ele vai fazer xixi e cocô. Então, eu observo o meu filhote e anoto ali os horários do cocôzinho. E do xixi, tem uma dica super legal, que é, geralmente, ele vai ter vontade de fazer, e vai fazer, porque ele não consegue, né, controlar os esfíncteres, ele vai fazer depois que ele acorda, igual a gente, acordou, quero fazer xixi. Depois que come, né, se a bexiga tiver um pouquinho de urina ali, comeu o estômago, mexe ali tudo, então depois que come, geralmente faz um xixizinho, depois que brinca, brincou, parou, tá na hora do xixi. E depois que a gente faz aula, quando eu tô fazendo aula... Você estimula, né? Exatamente. Depois da aula, geralmente rola um xixizinho. Então, eu ajudo o cachorrinho a acertar. Levo nos horários que eu já sei. Faço uma tabelinha de horários também, para ter uma ideia de outros horários intermediários a esses que a gente já sabe que ele vai fazer, né? Porque é preciso uma atenção, né? Se eu me disponho a ter um cachorrinho, a ter uma companhia, eu preciso também estar ciente de uma dedicação que eu vou ter que ter, né? Então, é muito consciência do que você está fazendo, né? É um ser vivo que depende de você, tá? Toda vez que ele acertar no lugar onde você determinar, que é o banheirinho, né? Ele precisa ser recompensado, porque dessa forma ele vai pensar, nossa, que legal, quando eu faço aqui, uma coisa bacana acontece na minha vida. A recompensa, quando é filhotinho, a recompensa, eu uso ração, eu uso a própria ração do filhotinho, né? Legal. A ração não deve ficar disponível, a ração é um recurso super importante, primário da vida de um cão, né? Sem a ração, sem o alimento, ele não sobrevive. E se a ração não estiver disponível, é algo interessante para ele fazer essa troca, né? Foi recompensado com uma ração, é legal. E por que a ração não deve estar disponível? Porque é antinatural,
na natureza, jamais o filhotinho teria alimentação disponível o tempo todo, né? É claro que, aí a Sandra pode falar sobre isso melhor do que eu, tem situações em que cães precisam ter a ração disponível o tempo todo, se tiver uma hipoglicemia, né, Sam? Se tiver alguma coisa Por relacionada. exemplo, raças, né, muito pequenas, raças toy. A gente pensa sempre assim, Yorkshire, tamanho de uma pulga, né? Aqueles Yorkinho de 500 gramas. E a pessoa vai passar o dia inteiro fora, né? Não tem sentido você dar o alimento antes de sair, ele vai ficar 8 horas sozinho e você volta e você vai alimentar. Para esse paciente, eu falo paciente, né? Mas no caso, esse caso é muito arriscado, porque o metabolismo de algumas raças são muito rápidos, né? Então você precisa deixar ali uma quantidade disponível, que a gente fala de Lipton, então é à vontade. Cada veterinário, ele vai orientar, mas realmente o ideal é a gente firmar horários, né? Ter uma rotina, então de manhã, horário de almoço, então a janta, 4, 3 refeições, isso é discutido com o veterinário e ele que orienta. Algumas situações específicas, sim, a gente pode deixar à vontade, mas tem que, cada caso, né, deve ser considerado individualmente, esse manejo alimentar é individual, né? Então, depende sim, mas nesse comecinho, quanto mais a gente puder ter regras, né? Um cão mais regradinho vai facilitar o treinamento do xixi e do cocô também, né? Sim, então ter, né, para a gente conseguir ajudá-lo a acertar, ter a rotina na alimentação, né? O Uhum. filhotinho, eu também nunca recomendo, como a Sandra, né? Nunca recomendo ficar 8 horas sem comer, meu Deus, não. Uhum. Café da manhã, almoço, janta, né? Se é um filhotinho toyzinho desse pequenininho, não, tem que ter um lanchinho, tem que ter o É. lanchinho da manhã e o lanchinho da tarde e a ceia, né? Antes de dormir. Mas quando você regra, né, os horários, Uhum. você consegue também prever o horário da evacuação, né? Igual uma Isso. pessoa que está reguladinha no, Uhum. no seu aparelho digestivo. Então, Uhum. conseguindo prever, né, tentando observar, fazendo a tabelinha, conseguindo prever o horário da evacuação, você consegue levar esse filhotinho para o banheiro na hora da evacuação. E por que eu falo levar, levar? Por que o filhotinho não vai sozinho? Porque ele quer ficar do seu lado. Ele não quer ficar sozinho. O cão é um animal sociável, ele precisa de outros elementos para a sobrevivência, ele caça em bando. Então, na verdade, é muito antinatural o cachorro ficar completamente sozinho durante horas. É claro que ele pode, deve aprender a ficar sozinho, mas durante horas é estressante para ele. E é disso, e esse é um outro tópico que a gente vai falar, né? Que tem a ver com ensinar o cachorro a ficar sozinho. Então, Uhum. como é que a gente ajuda a acertar? Fazendo uma rotina na alimentação, prevendo os horários, levando nos horários que a gente sabe que ele vai fazer. O banheiro precisa estar sempre limpo, precisa ser um banheiro adequado, de um tamanho adequado, que seja confortável. Então não adianta comprar aquelas gradinhas e querer que o filhotinho já suba na gradinha e faça xixi ali. Imagina como é diferente pisar numa gradinha para ele. É um processo de adaptação também isso. A gente tem que ter paciência, ele tem que ser coerente, tem que ter empatia. Coloca no lugar dele. Você nunca pisou numa gradinha, né? Vai lá e a pessoa te coloca em cima de uma gradinha. Como é que o filhote. Aquele pode ser tão desconfortável que ele pode não querer mais fazer xixi naquele espaço. Ele pode, né? Pode ser muito aversivo. Aquela situação pode ser muito aversiva para ele. Outra situação que a gente precisa incluir, que é boa e ideal para acertar o banheirinho, é que o banheiro tem que ser longe dos recursos do cão, né? Quando eu falo recurso, tendo cama, água, comida, lugar onde brinca. Então imagina, chegou Só bonitinho. pedindo colo. Então imagina só, você, né? Vamos exercitar a empatia de novo. Você come no banheiro? Você come do Uhum. lado do banheiro?
né? Então, não, o cachorro também não, é natural para ele. Então, quando ele nasce, ele não anda, né? Ele mal, ele não abre o olho, não abre a orelha, né? Tá Tudo fechadinho, fechado. só, né, só o focinho funcionando, então o olfato a todo vapor. A mãe lambe o cachorrinho para estimular os esfíncteres, para ele poder urinar, evacuar. E aí, conforme ele vai crescendo, anda um pouquinho, faz, né, tá que tamanho. Aí ele vai crescendo, anda um pouquinho, faz xixi, cocô, volta. Anda, Uhum. ele vai crescendo, ele vai se afastando cada vez mais do lugar onde ele convive para fazer xixi, cocô. Então, o natural é que o banheirinho ele fique na periferia dos locais de convivência, dos locais onde tem os recursos. Então, colocar o banheiro do lado da ração, do lado do pote de comida, do lado da cama, é um erro que muitas pessoas fazem, porque elas querem juntar tudo, né? Deixar tudo no mesmo espaço para facilitar para o cão, mas isso acaba confundindo o cão. E aí, às vezes, eu posso ter um cão que não vai fazer xixi na fraldinha, no banheirinho, e vai fazer longe, no lugar que você fala, meu Deus, mas tá aí o banheirinho do lado que ele não fez. Porque é antinatural. É antinatural para o cão. Claro que quando ele é filhotinho pequenininho, eu não vou colocar o banheirinho lá na minha varanda e a caminha dele está muito longe, porque ele também não consegue ir até lá, não dá tempo, né? Ele não consegue controlar os esfíncteres. Então, a gente precisa facilitar, ajudar. Então, um espaço onde ele possa ter os recursos e o banheiro um pouco mais afastado. E aí, o tutor precisa observar: nossa, peraí, ele está fazendo o xixizinho no meio do caminho entre a caminha dele e onde eu coloquei o banheirinho. Então, esse meio do caminho é o lugar onde ele consegue chegar. Então, traz esse banheirinho para esse meio do caminho. Conforme ele vai crescendo, vai afastando gradualmente esse banheirinho até chegar no lugar onde você deseja que seja, mas precisa ser nas periferias das áreas de convivência, né? Convivência é onde brinca também, onde convive com as pessoas, também a área de convivência, além de onde tem os recursos dele. Outra coisa é a, a atenção, né? Então, quando ele fizer certo, recompensar. Sempre, sempre. Com Uhum. festinha, com uma bolinha de ração, com um carinho diferente, tá? Tem que valer a pena para ele. Assim, ele vai fazer direitinho, porque tudo que o cachorro quer, gente, é agradar o tutor. Tudo. É um bichinho que fica ali observando o tutor, tudo que ele faz. E quando ele percebe que ele recebeu algum tipo de atenção do tutor, é a felicidade geral para ele, tá? Uhum. Então é importante a gente ter isso em mente. O cachorrinho só quer agradar. Só que na tentativa, a gente erra, todo mundo erra, né? E precisamos ter consciência disso. Agora, a gente já falou aqui, ó, como auxiliar, né? Como ajudar a acertar, recompensar sempre, né? Então já foram dois itens aqui da educação sanitária. E agora, como a gente pode evitar o erro? Como eu Uhum. posso. Então, cada vez que ele erra, ele é reforçado. Como isso acontece? Fazer xixi e fazer cocô é autorrecompensador, né? Eu sempre que eu falo isso, eu lembro quando eu tô apertada, aí eu chego no banheiro, faço xixi e falo, ai, que alívio. E o cachorro também. Então, essa ação é autorrecompensadora. Por isso, quanto mais a gente conseguir que ele não erre, melhor para o treinamento. Mas, gente, vai errar, tá? Vai errar porque ele está aprendendo. A gente, os tutores vão errar porque os tutores estão aprendendo. Mesmo o tutor que já teve 10 cachorros, cada indivíduo é um. Né? A gente sempre está aprendendo, ainda bem. Uhum. Bom, então como evitar o erro? O ideal é que eu supervisione aquele cachorrinho o tempo todo. Mas, Patrícia, como eu vou fazer isso? Né, eu tenho que trabalhar. Então, eu estou falando de situações ideais, tá? Situação ideal, tirei uma semana de férias, é a hora para trazer aquele cachorrinho para casa que eu sempre quis, porque eu vou poder dar atenção. Patrícia, não consigo, não dá, não foi possível. Ok, então quando você não puder supervisioná-lo, deixe-o num espaço delimitado, num espaço menor,
onde os recursos dele estarão ali, e a fraldinha o mais longe possível dos recursos, né? Às vezes, eu tenho um espaço pequeno para ter um cão, é um cão pequeno, olha, ele fica na minha lavanderia, ok. Então, você coloca os recursos primários, né? Água, comida, a comida não, né? O potinho de quando você for alimentá-lo, ou se for uma situação específica, a comida disponível ali, né, como você explicou, mais próximos, né, a caminha, água, comida, caminha, mais próximos do local por onde você entra nessa lavanderia, porque é ali que ele vai ficar te esperando. Eu não gosto de porta fechada para cachorro em lavanderia, essas coisas em espaço. Eu prefiro portãozinho, porque assim baixa a ansiedade, ele consegue ver o que está acontecendo além do portãozinho, né? Então, deixe sempre esses recursos o mais próximo do local por onde você entra nesse espaço. E o banheirinho, né, o mais longe possível, o mais afastado. E aí, se for, por acaso, essa situação de uma área de serviço, o melhor é que não fique perto da máquina de lavar. Por quê? Às vezes a máquina de lavar está lá funcionando, né? Aí começa a bater para secar, né? Pra tirar a água. Centrifugar, Obrigada. Eu assim, secava na secadora, né? Aí começa a fazer, faz um barulhão. Eu já tive vários alunos que não faziam mais xixi no tapetinho, tava tudo lindo. Mas aí, um dia tava lá fazendo xixizinho, começou. O cachorro assustou. entrou em pânico, exatamente. E aí, nunca mais usou aquele lugar como banheirinho, sabe? Então, é importante que seja um lugar tranquilo, né? Na periferia do espaço onde ele vive naquele momento, onde ele pode estar naquele momento, que esteja sempre sequinho, né? Aquilo que de tamanho adequado, aquilo que eu já falei antes. Então, supervisão, quando não der para supervisionar, restringir o local. É importante que não tenha concorrências. Então, o cachorrinho, naturalmente, ele vai preferir fazer o xixi em lugares que absorvam, tá? Porque na natureza é assim, ele faz xixi na grama, no matinho, numa terra, né? E tudo isso vai absorver. Então, se você tiver um tapetão lindo em casa, nesse momento é melhor tirar o tapete até o cachorrinho aprender o lugar certo, tá? É temporário. Seu tapete não vai ficar guardado para sempre. Mas é importante para evitar estresse, para você, né, ter que mandar lavar o tapete, ficar o tapete todo carimbado, marcado com xixi. E o cheiro de xixi, né, quando isso acontece, é importante também retirar, conseguir eliminar de forma adequada, tá? Mas, então, eu sempre gosto de brincar e eu falo assim, dê férias para os seus tapetes, quando o seu filhote estiver em casa, até ele aprender a fazer o xixizinho e o cocôzinho no lugar certo. E outra dica a respeito de não, para a gente evitar o erro, é saber que o filhote geralmente, tá? Não é uma regra, mas geralmente, ele consegue segurar o xixi 1 hora a mais da quantidade de meses que ele tem. Então, se eu tenho um filhotinho de 3 meses, o máximo que ele deve conseguir segurar o xixi são 4 horas. Tá? Isso quer dizer que eu posso deixar que ele só vai fazer daqui 4 horas? Não necessariamente. Vai fazer conforme a bexiga dele está cheia de água. Claro que se tiver um dia muito quente, ele vai beber mais água, vai ingerir mais água, vai fazer mais xixis. Mas é só para você ter uma ideia, né? Para os tutores aqui terem uma ideia de um tempo ideal que dá para segurar. Porque também segurar muito xixi o dia inteiro pode ser muito prejudicial à saúde, aí a doutora pode falar de novo, a Sandra pode falar, que pode causar cistite, né, Sam? Pode, enfim, outros prejuízos aí, e depois, aquele xixizinho que era uma questão só de xixi no lugar certo, acaba virando uma questão de saúde. Sim, isso aí. Principalmente adultos, né? A gente, cães que urinam somente na rua. Então, eles são totalmente dependentes dos tutores para ter acesso ao banheiro, né? Que é a rua. Então, realmente, a gente pega muito, muito mais quadros de infecção urinária decorrentes de retenção
em adultos, mas dependendo do filhotinho também pode acontecer. Então, o que eu vejo muito frequentemente são as broncas nessa fase do aprendizado de xixi e cocô. Então, aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre as broncas. É isso mesmo, Sandra. É muito frequente, né, as pessoas darem bronca no cachorrinho quando eles fazem no lugar errado. Mas não pode dar bronca, jamais dar bronca. Por quê? Primeiro que está aprendendo, né? Qualquer processo de aprendizado tem erro e acerto. E aí, quando a gente dá uma bronca no processo de aprendizado, o cachorro fica inseguro, porque ele ainda não sabe o que é o certo para fazer, né? O que ele tem que fazer. Então ele fica assim, é aqui, é aqui, é aqui, ele fica testando. Isso é muito prejudicial e o cachorro pode ficar com medo de fazer na frente dos tutores. E se o cachorro fica com medo de fazer xixi e cocô na frente dos tutores, os tutores não vão conseguir nem ver o xixi e o cocô certo. Mesmo se os tutores pegarem o cachorrinho, levarem até o banheiro, deixarem lá, o cachorrinho vai olhar, né? Não vai fazer. Porque o que acontece é assim, quando os tutores estão por perto e o cachorrinho faz, por exemplo, no meio da sala, ele leva uma bronca. Quando os tutores não estão por perto e o cachorrinho faz no meio da sala, ele se alivia, né? Vem aquela autorrecompensa. Então, o que acontece na cabeça do cachorro, o que ele entende é que o errado não é fazer no meio da sala, o errado é fazer na frente dos tutores. E isso vai se generalizando. Então, é errado fazer na frente dos tutores em qualquer lugar, inclusive onde é o banheiro que os tutores querem que faça, né? Onde é o banheiro correto. E aí o treinamento, a gente precisa dar um passo para trás, o que às vezes é muito frustrante para os tutores, mas eu preciso resgatar a confiança daquele cachorrinho em fazer xixi e cocô na minha frente. E aí, o que precisa ser feito é qualquer xixi e cocô, independentemente do lugar, precisa ser recompensado. Para o cachorrinho entender que não é errado fazer xixi na frente das pessoas. Tá. E como ele vai entender que o certo é no banheirinho, né? Que o certo é naquele espaço. Depois que o cachorrinho perdeu o receio de fazer xixi e cocô na frente dos tutores, os tutores param de recompensar em qualquer lugar, não dão bronca, bronca proibidíssimo, jamais! E eles começam a recompensar só no lugar correto. E aí o cachorrinho vai entender, opa, peraí, então é aqui. Então, quando eu faço aqui, uma coisa boa acontece na minha vida, eu quero que isso aconteça novamente, e os meus tutores, né, ficam felizes comigo, ficam satisfeitos. Então, eu, né, digo de novo, o objetivo do cachorrinho é nos agradar, ele quer que a gente fique feliz com ele, porque, né, ele percebe a nossa interação, a nossa alegria, o nosso amor nessas horas. Então, isso é muito importante, bronca jamais. E quando eu fizer no lugar errado, né, e eu queria só fazer um parênteses aqui, que esse lugar errado é pra gente, a gente considera errado. Porque se o cachorrinho entendesse que ali é errado, se fosse errado para ele não faria ali, tá? Então a gente está tentando ensinar para o cachorro uma coisa que a gente acha, né? Eu estou direcionando o comportamento dele. Então, quando ele fizer no lugar errado, o ideal é não limpar na frente dele. Então, o cachorrinho fez xixi na sala, né? Ele eu não dei bronca, ele não tem medo de mim, fez xixi na sala. Ok, eu saio do ambiente, mexo em algum brinquedo, mexo em alguma coisa que vai chamar a atenção do cachorrinho para mim. Ele chega, né, vem até mim, eu interajo com ele, deixo ele em um espaço e limpo o erro sem ele ver. E com produtos específicos para essa finalidade. Um produto que geralmente as pessoas usam, né, que para limpar a casa, que tem amônia, geralmente ele fixa o cheiro do xixi, porque no xixi também tem amônia, né? Então é importante comprar produtos específicos para essa finalidade. Tem algumas fórmulas caseiras também que eu gosto de usar particularmente, que é vinagre com água, né? A mesma proporção de vinagre com água, mistura, borrifa, limpa, seca e espera o cheiro do vinagre evaporar.
mas também no mercado há outras fórmulas à venda, vários tipos diferentes. Mas é importante, eu gosto, quando eu vou comprar uma fórmula, com aqueles biológicos, porque esses biológicos eles foram testados e não tem nenhum elemento ali que possa dar uma alergia ou causar algum desconforto e alguma questão de saúde na pele do cachorrinho. Agora, a gente vai para a parte 2, que são as mordidas. Por que o filhotinho morde tudo que vê pela frente? Tá, legal. Bom, o filhotinho morde tudo que vê pela frente porque é um comportamento natural. Ele está aprendendo, reconhecendo, conhecendo o mundo através da boca. Claro, através das patinhas, dos ouvidos, do olfato, dos olhos, da visão, mas também através da boca. Então, ele vai colocar tudo na boca para experimentar gosto, textura, densidade, né? É natural, na natureza faria isso também, tá? E, em especial, o filhotinho está nascendo a dentição. Às vezes, né, vai tá trocando também, às vezes não. Troca dentro, não nasce, depois troca. Então, a gengiva fica inchada, dolorida, o dentinho começa a estourar, a apontar. Mastigar objetos também faz massagem, né? Massageia a gengiva e ajuda aquele desconforto a melhorar. Então, é super natural que o filhotinho morda. Não podemos impedir que o filhotinho morda, tá? Se a gente ficar dando bronca, bom, eu não trabalho com bronca, não, mas se a gente ficar dando bronca em tudo que o cachorro faz, por que eu não trabalho com bronca? Porque a bronca deixa o cachorro ansioso e faz com que ele pare de tentar. Como uma criança, como a gente. Se a gente ficar levando bronca para tudo, a gente vai pôr a mão no armário. Não, vai. Nossa, o que será que eu posso fazer, né? A gente cria um ser Uma ali insegurança, né? seguro, exatamente. E então, o que a gente precisa fazer? Ah, Patrícia, então quer dizer que eu posso deixar meu cachorrinho me morder? O que eu falo? Vai destruir minha casa? Não, gente, não, não. O que a gente precisa é direcionar esse comportamento para os Claro, objetos, certo. né? Eu não vou deixar, então, vai me morder. Não. Então, eu vou oferecer para ele uma variedade de brinquedos que atendam às necessidades naturais. Eu vou oferecer para ele um brinquedo mais duro, um brinquedo mais mole, um brinquedo que tem uma textura diferente da outra, um brinquedo menorzinho que ele consiga perseguir, né, uma bolinha para ele correr atrás. Eu vou oferecer um brinquedinho que ele possa destruir, tirar coisas de dentro se ele quiser, sempre com supervisão, tá? É muito importante que todos os brinquedos, qualquer atividade que você apresente e ofereça para o seu cão, seja supervisionada para ver como ele vai interagir. Porque se ele começar a destruir alguma coisa e solta pedaço e ele começa a engolir, não, então esse não vai, né? A gente encontra um outro que seja equivalente ou que atenda aquela necessidade para oferecer ao cão, tá? Então é direcionar o comportamento dele de mordida, porque existe, vai existir, não podemos impedir, mas para as coisas corretas. Não é para destruir nem a minha casa, nem o meu braço. Mas aí, no caso, o filhotinho tem alguns que preferem morder a mão, né? Ao brinquedo. Aí você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, o que acontece é que, geralmente, quando a gente está interagindo com o filhotinho, ele vem e morde nossa mão. Muitas vezes, quando ele é pequenininho, o dentinho nem tá começando a apontar, ele ainda não tá muito incisivo, assim, muito. A gente acha bonitinho e deixa, fala, ai, que bonitinho, tá mordendo minha mão, fica lá, ai, neném, e fica brincando com a mão. Aí morde a mão, a gente fica assim, ah, bonitinho. E sem querer, a gente ensina para o filhote que é super legal morder nossa mão, porque quando morde nossa mão, a gente interage com ele. Aí, conforme ele vai crescendo, ele começa a morder com mais força e a gente não quer mais, né? Ou a gente já nem queria, mas o que acontece é que quando ele morde, a gente fala: ai, para de fazer isso, eu não gosto que você faça assim. A gente dá muita atenção para o filhotinho. É normal. Então, o que é preciso é que a gente tenha consciência do que a gente está fazendo. O filhotinho mordeu a mão,
tiro a mão, paro de interagir, ofereço um brinquedo sempre. Sempre eu preciso ter alguma coisa por perto, algum brinquedo, que eu possa oferecer ao filhote no lugar da minha mão. Ele vai preferir a minha mão porque, ó, é fofinha, tá? É carninha, né? Esse tipo de textura aqui nenhum brinquedo vai alcançar. O cheiro que tem no meu corpo, né, no corpo do tutor, nenhum brinquedo vai alcançar. Uhum. Muitas vezes o filhote vai e morde o tutor, ou acha bonitinho ou conversa com o filhote. Achar bonitinho é atenção e conversar com o filhote não importa o teor da conversa. Não importa se você, tutor, está falando assim, olha, não é para morder minha mão, eu não gosto. Você tem o seu brinquedo. Olha, por que você não pega o seu... Tudo isso foi um monte de atenção que o filhotinho recebeu enquanto estava mordendo sua mão, seu braço, sua perna, enfim, ou logo depois, coisa que geralmente ele não recebe quando está mordendo e brincando com um brinquedinho. Então, o que é preciso fazer? O filhote veio, mordeu o braço, faço a troca, né? Ofereço o brinquedo. Insistiu no braço? Eu insisto no brinquedo. Eu preciso ser mais insistente que esse filhote, né? E quando ele estiver brincando sozinho com o brinquedinho, eu devo falar com ele. Ai, bonitinho, que legal. Eu vou lá, faço um carinho nele, interajo com ele nesse momento. E aí, por que eu falei de conversar com ele? Porque a interação, que quer dizer atenção, que quer dizer recompensa. Então, interação, atenção, recompensa e reforço, tá tudo junto, tá? Essa interação, ela precisa acontecer quando ele está fazendo o que a gente quer que ele faça. Não quando ele está fazendo o que a gente não quer que ele faça. Então, a interação é olhar a interação, conversar a interação, tocar a interação, tá? É importante a gente ter isso em mente também. E vamos colocar as situações mais comuns, assim, né, que a gente encontra nessa fase da vida. Então, o cachorrinho tá lá roendo os móveis, o que você sugere? Tá, se o cachorrinho tá roendo o móvel e eu tô ali, vi, na hora, eu não devo chamar o cachorrinho pelo nome. Eu não devo falar, vem cá, bonitinho. Eu preciso mudar o foco de atenção dele de outra forma. Então, eu mexo em um brinquedo, mexo em um saquinho, alguma coisa, falo alguma coisa que mude o foco de atenção dele para mim. Quando ele vier até mim, eu vou recompensar, vou fazer uma festa. Porque se eu chamá-lo pelo nome na hora que ele está mastigando o móvel, ele aprende que eu preciso mastigar o móvel para o meu tutor me chamar, né? É uma forma de eu ganhar atenção. Então, eu vou mudar o foco dele de atenção e vou oferecer um brinquedo que seja compatível com a textura e a densidade daquele móvel. Se ele está mordendo um móvel duro, é porque ele está precisando mastigar e morder alguma coisa dura. Quando ele é filhotinho, né, e tá nessa troca de dentes, eu sempre gosto de sugerir e oferecer algo congelado, porque vai ajudar a amortecer o desconforto, né? Ou uma cenoura, às vezes tem cachorro que gosta de mastigar gelo também, os filhotes maiores, né? Ou algum brinquedo dele mesmo que eu coloco dentro de um saquinho e ponho no congelador e ofereço para ele de tempos em tempos para ir amenizando esse desconforto. Se eu não estou em casa, se o filhotinho está mordendo o móvel e eu não estou em casa, o ideal é que eu não permita o acesso desse cachorrinho até esse móvel. Por isso, até o ambiente controlado, né? Eu não posso supervisionar, eu deixo o cachorrinho num espaço limitado, onde ele não se prejudique, claro, a segurança dele em primeiro lugar, mas onde ele também não tem acesso a esses outros objetos imóveis que eu não quero que ele destrua. E isso é muito importante. Tudo que eu tiver ao alcance, tudo que estiver ao alcance desse filhotinho, e eu não quiser que ele destrua, eu preciso tirar do alcance. Depois eu ponho de volta, tá? Tá bom. Depois eu reorganizo ali a decoração da minha casa. Mas nesse momento, para evitar aquele estresse de cheguei em casa, ai meu Deus, aquele meu bibelô que eu adorava. Não, tira do alcance, melhor. Tá. E aí tem também aqueles que destroem os tapetinhos higiênicos. Aí o que você dá como opção?
Os tapetinhos higiênicos também, Uhum. né? Quando um cachorrinho destrói um tapetinho higiênico, é muito divertido, porque é alguma coisa que está compacta, aí quando abre faz, puff, né? Estoura uma coisa ali dentro. Então, eu recomendo sempre deixar ao lado do tapetinho higiênico por perto algum bichinho de pelúcia que faça a vez dessa situação de abrir e puff, explodiu, tá? Uhum. Um Tá. bichinho de pelúcia, um rolinho de papel com alguma comidinha dentro, sabe, com ração dentro para ele se interessar e destruir aquilo. Isso demonstra uma necessidade de destruição, que é normal. Então, quando a gente pensa num cachorro destruindo, fala, ah, meu cachorro destrói, por que ele faz isso? Porque é um comportamento natural, gente. Quando o cachorro caça, né? Ele É. pega a caça e ele destrói, destroça, abre. Então, esse é um comportamento natural do cachorro. E a mesma coisa, se eu estiver por perto e estiver vendo ele destruindo o tapetinho, não falar com ele, falar, ele vai falar, meu Deus, olha quando eu faço isso, olha o que o meu tutor faz. Uau! Então é a mesma coisa, muda o foco dele de atenção sem chamá-lo pelo nome. Quando ele chegar até você, faz um carinho, faz uma festa, né? E já deixa um brinquedinho, alguma coisa que seja similar, que ele possa destruir do lado do tapetinho ali por perto. Quando ele E brincar com o brinquedinho, aí sim, né? Quando ele olha, estiver brincando, reforço. isso, aí, ai, muito bem, que lindo! Você está brincando com esse brinquedinho? Aí ele vai brincar de novo com o Beleza. brinquedinho. E aqueles cãezinhos que estão mordendo a perna das pessoas. A pessoa começa a andar pela casa, vai o cachorro pega o calcanhar das crianças, de um adulto, e tá machucando lá a avó. Sempre oferecer um brinquedo em troca e aí entra a importância de ensinar os comandos também, porque o que o cachorro quer? O que ele está te chamando? Está te chamando para interagir. E você precisa ensinar outras formas de interação para o cão. Por quê? Porque você não é um cachorro. Quando o cachorro interage com outro, um filhote, ele chega num adulto, entre filhotes também, dá uma mordiscadinha, e aí o adulto ou o outro filhote dá um sinal de que ele não gostou. Tem cachorro filhote que é mais insistente que outros, né? Que precisam de um tempo maior para entender esses limites entre os cães também. Tem cão que é mais tolerante, tem pessoa que é mais tolerante, mas nunca, jamais brincar com o seu cachorrinho de mão, de perna, de pé. Tem gente que fica mexendo o pé, né, com a meia, Tem. fica assim, ai, olha só, dobra a perna e fica assim com a meia, né? E o filhotinho vem e morde, ai, que legal, que divertido. Tudo isso é ensinamento para o filhote que ok morder, ok me morder. Quando você me morde, você recebe atenção. A gente tem sempre que pensar no futuro, que aquele filhotinho vai crescer, que aquela mordidinha pode virar uma mordidona, que outras pessoas vão visitar a minha casa, não sou só eu. Tem a vovó, tem a criança, tem pessoas que não gostam de cães, né? Isso. Então é importante a gente já educar desde pequenininho. Mordeu a perna? Se você estiver brincando ele preferir sua perna, oferece o brinquedo. Se ele continuar preferindo sua perna, faz um sinal, dá um sinal para ele de que está sendo desagradável para você. Você pode falar um ai e para de brincar, para de interagir, para de conversar. Então, lembrando, interação é olhar, conversar e tocar, tá? Então, para de olhar, para de conversar, para de tocar. Para. Se ele insistir, sai do ambiente, tá? Não se estresse com isso. Não fique tentando resolver uma coisa que o cachorrinho está muito agitado. Então, não. Então, chama o cachorrinho para um Zerou. comando. Muda o foco de atenção dele. Ensine outra forma de interação para ele. Aí, no caso, a gente pode utilizar algum tipo de brinquedo para esses cães que gostam de ter essa perseguição. Você acha que tem algum brinquedo que você sugere? Eu gosto assim, eu gosto de pelúcia, eu gosto de ensinar o cachorro a perseguir a pelúcia, né? Pode ser pelúcia, pode ser uma bolinha, mas eu gosto de pelúcia por quê? Porque a pelúcia é o que é mais próximo do nosso corpo, porque é fofinho. Por Tá. exemplo, um brinquedo de nylon que é bem duro, eu recomendo para a hora da mordida que ele tá pegando com força ali.
né? O brinquedo de nylon, nenhum brinquedo é indestrutível, mas o brinquedo de nylon, ele tende a durar mais que outros brinquedos para essa situação de mordida. O cachorro pode morder com força, que ele foi feito para isso, o brinquedo foi feito para isso. Na situação de destruir, de ficar tentando morder a gente, né? Eu gosto de caixas de papelão que a gente faz em casa, um brinquedinho homemade, né? E também as pelúcias, porque elas são mais próximas dessa textura da nossa pele, do nosso corpo. Agora, tem também outros comportamentos naturais, né? Correr, caçar. E aí eu gosto de brincar de bolinha, ensino a brincar de bolinha. Vai buscar, traz. Tem brinquedos para várias situações que vão atender às necessidades naturais do cão. E um cão que tem as suas necessidades naturais atendidas, de apresentar desvios, problemas comportamentais, é muito. Então, com relação ao filhotinho, quais são as suas orientações na primeira noite, na primeira semana, assim que ele é separado da mãe e dos irmãos? Tá. Quando o cãozinho acaba de chegar em casa, para o bem-estar dele e dos tutores, o melhor é que ele durma próximo, tá? Isso depois a gente vai gradualmente afastando o cãozinho dessa situação, caso não seja o desejo do tutor que o cãozinho durma no quarto. Mas por quê? É importante ele dormir perto do tutor ou de outros cães, se houverem na casa, né? O importante é ele não ficar sozinho. Por quê? Ele foi retirado de uma situação, ninguém perguntou para ele se ele queria, se ele não queria, né? Simplesmente não dá para explicar para ele. E eu sempre vou pensar no exercício da empatia. Imagina você num lugar novo, sem ninguém que você conhece, sem nenhum cheiro. É muito assustador. Filhote, bebê, né? É muito assustador. Então, para evitar esse trauma, para evitar que ele chore a noite inteira, e quando o cachorrinho está chorando a noite inteira, ele está desesperado mesmo por alguma referência na vida dele. Então, quando você traz um cachorrinho para casa, traga com o cheiro da mãe, né? Se não puder trazer um paninho junto com o cheiro da mãe, dos irmãos, ou do lugar onde ele vivia, leva um paninho, você pede para a pessoa que está, né, esfregar na mãe, ou esfregar nos outros cachorrinhos, quando você vai adotar um cachorrinho de um canil. Como fazer isso? Pede para esfregar nos outros cachorrinhos ali do ambiente, esfrega um pouquinho, para trazer um pouco do cheiro dele, para ele reconhecer esse odor, né, que é tão importante, e ele ficar um pouco mais tranquilo. Mas o cachorrinho dormindo ou não no seu quarto no começo ou por toda a vida, ele vai precisar ficar sozinho, tá? Eu só falei do comecinho porque muitos tutores decidem, chegou em casa, não, agora ele vai para a área de serviço e vai dormir lá. E isso é muito assustador. Por que eu devo ensinar o filhote a ficar sozinho? Já está adaptado, já passou, ele já está interagindo com a família. E entra essa fase nova que é ficar sozinho alguns períodos do dia. Por que a gente precisa, né, ensinar o cachorro a ficar sozinho? Porque ele vai ter que ficar sozinho, né? Mesmo que você seja uma pessoa que trabalha em casa, mesmo que você seja aposentado, aposentada, enfim, que você tenha a possibilidade de ficar em casa o dia inteiro com o seu cachorrinho, em algum momento você vai precisar sair. Ou vai no mercado, ou vai no cinema, ou vai visitar alguém e de repente pode levar, mas de repente não pode levar. É importante que ele aprenda a ser independente e que ele se sinta bem com a sua ausência também. Claro que ele sempre vai preferir ficar junto de você, porque afinal é um animal sociável, vive em grupo, se alimenta, caça em grupo, né? Tem toda uma questão de sobrevivência aí para ele. Então, fazer parte de um grupo quer dizer sobrevivência também. Mas ele vai ter que ficar sozinho. E como é que dá para fazer isso? Você precisa estimular esses momentos que ele vai ficar sozinho e aumentar esses momentos gradualmente. Não dá para, né? Agora eu fiquei uma semana com o meu cachorrinho, né? O tempo todo e de repente eu vou fazer uma ruptura super brusca na vida e vou começar a passar 8 horas fora trabalhando. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou incentivar o cachorrinho a brincar sozinho.
Quando ele estiver brincando sozinho, eu vou deixar, eu posso falar, é muito bem, bonitinho, mas eu não vou ficar lá toda hora em cima dele, pegando no colo, chamando o cachorrinho para ficar do meu lado o tempo todo. Não, se eu vou no banheiro, eu fecho a porta, deixa o cachorrinho do outro lado, para ele entender que mesmo com a minha presença em casa, eu não estou o tempo todo dando atenção, né? É uma presença ausente, né? E ele vai aprendendo que tudo bem. Só que não basta só impedir, limitar acesso, proximidade. É importante que ele tenha coisas para fazer, que ele entenda que o tempo que ele está longe de você também é legal, a vida também é boa quando você está ausente. Então, é, antes de determinada idade, ele não ficaria sozinho, ele estaria com os irmãos ou com a mãe. Então, a gente volta para aquela situação do momento em que a gente pode e deve adquirir, o momento ideal que a gente precisa adquirir esse cachorrinho. Porque na natureza ele não ficaria sozinho, é antinatural ele ficar sozinho antes dos 2 meses, né? Ele não ficaria 50 dias, 60, ele não ficaria sozinho, né? Então, para ele é muito difícil ficar sozinho antes desse período. É impossível? Não, mas precisa fazer uma boa adaptação. Então, você aumenta o seu tempo de ausência gradualmente, sempre deixa coisas legais para ele fazer, né? Opções legais que vão de encontro com necessidades naturais. E aí que entra o enriquecimento ambiental, né? Que o enriquecimento ambiental, o que que é? Deixar o ambiente propício para que o cão possa apresentar comportamentos naturais. Então, é um brinquedo de roer, um brinquedo de destruir, alguma coisa para ele investigar, né? Um brinquedo com alguma comidinha para ele ir exercitando também o cérebro, né? Como eu vou conseguir pegar essa comida daqui? Exercita o cérebro, exercita o físico e gradualmente assim você vai mostrando que tudo bem ficar sozinho, ele tem coisas para fazer, coisas legais e que depois você volta. E aí a gente também evita desse jeito, fazendo gradualmente e dando opções de atividades condizentes com a necessidade dele, a gente também consegue evitar a síndrome de ansiedade de separação, né? Que é aquele super apego que o cão tem com o tutor, ali com aquele indivíduo, né? Então é importante, é super importante ensinar o cachorrinho a ficar sozinho. De repente a Paty vem de novo aqui para a gente falar sobre a síndrome de ansiedade de separação, né? Que inclusive a Bela, na verdade, tudo o que me fez procurar a área de comportamento foi a Bela, né? Porque a Bela tem a síndrome de ansiedade de separação. Então, vale a pena, é bem frequente na nossa rotina a gente ter animais com esse quadro, né? Então, eu acho que vale a pena depois a gente fazer um só dela, só dessa síndrome. Legal, tá bom.